dia, segunda-feira hoje, 26 de maio de 2025, começando a nossa primeira edição do dia. E hoje a gente vai mergulhar num tema bem espinhoso, o conflito socioambiental lá na Colômbia. O foco são denúncias bem graves, né? Contra a Ecopetrol, a gigante estatal de petróleo. A gente recebeu vários artigos, investigações, material que, olha, desenha um cenário preocupante. Exatamente. É interessante porque a Ecopetrol, ela se vende como um pilar do progresso, né? Até fala em transição energética na Colômbia. Só que as fontes que a gente analisou para esta edição mostram um lado bem diferente. Alegações pesadas de contaminação, sabe? Ocultação de dados, até umas ligações perigosas aí no meio. Certo. Então é uma tensão clara aqui, né? De um lado, essa imagem de desenvolvimento, modernização, e do outro, denúncias fortes de poluição, intimidação, até violência. Vamos começar a desvendar isso aí. Olha, um bom jeito de começar é olhando para o rio Magdalena. Ele é vital para a ecologia colombiana, tipo a espinha dorsal mesmo. E as fontes mencionam estudos recentes do Instituto Humboldt, que apontam alta concentração de metais pesados, tipo chumbo, mercúrio, que são tóxicos mesmo em dose baixa, ali perto da refinaria da Ecopetrol, em Barranca Bermeja, que é o coração da exploração de petróleo lá. E essa suspeita ganhou força, parece, com um relato que veio de dentro, né? Um ex-assessor da presidência da Ecopetrol, Andrés Olarte Penha, ele teria juntado dados mostrando que a maior parte dos resíduos líquidos jogados no rio estava fora da lei. Exato. E ele diz que quando foi reportar isso, foi repreendido, perseguido. As fontes dizem que ele acessou bases de dados que indicavam, milhares de infrações ambientais escondidas de propósito. Pois é. E isso, olha, conecta direitinho com a investigação Iguana Papers. Foi feita pela Environmental Investigation Agency, a EIA, e o Mongabay. Eles pegaram dados internos e viram que entre 2010 e 2016, a Ecopetrol simplesmente não comunicou às autoridades uns 20% de mais de 600 incidentes ambientais. 20% já é muito. Espera que piora. Quase 90% dos danos ambientais que eles sabiam que existiam não foram informados para o mercado financeiro. Isso gerou até uma denúncia formal na SEC lá nos Estados Unidos, que é quem regula o mercado por lá. Tem indícios fortes de um sistema interno para decidir o que esconder, sabe? 90% não comunicados ao mercado? Puxa vida, isso é muito sério. Vai além do ambiental, né? É transparência financeira, confiança de investidor. Que outras práticas apareceram? Então, a IA, junto com outra organização, a Earthworks, usou tecnologia de ponta, tipo câmeras infravermelhas, para achar vazamento de metano, que é um gás de efeito estufa super potente, né? Sim, muito mais que o CO2, né? Bem mais. E acharam emissões contínuas em várias instalações, mesmo depois da Ecopetrol dizer que tinha resolvido. As fontes falam de 23 ocorrências só em 2023, incluindo práticas como venting, liberar o gás direto, e flaring, queimar de forma incompleta, ambas problemáticas ou até proibidas. A BBC também falou de uns 20 locais contaminados que só a Ecopetrol sabia. E as pessoas, quem mora ali perto, como fica? Olha, as consequências humanas que as fontes descrevem são alarmantes. Pescadores que falam que o peixe sumiu. Moradores que mencionam mais doença respiratória. Tem até relatos de mais formações congênitas. Casos de anencefalia, que é uma condição cerebral gravíssima, que um médico local associou, lá em 2019, aos metais pesados na água da cidade. É muito triste. Nossa. E mesmo quando tentam remediar, a coisa é questionada. Tem o caso de um agricultor, Wilson Valência, que teve as terras contaminadas por um derramamento. Ele diz que depois da limpeza ficou pior. Além desse dano todo ambiental, de saúde, as fontes também falam de um padrão de intimidação, né? Perseguição. Militares, indígenas, gente considerada opositora. Teve uma líder sindical, Júlio Velasquez, que teve a casa alvejada depois de protestar contra o fracking, aquela técnica polêmica, né? Sim, fraturamento hidráulico. Isso. O próprio Wilson Valência, o agricultor, disse que foi intimidado. E um dado que choca: a Global Witness apontou a Colômbia como o país mais perigoso do mundo.
para ambientalista em 2023. Mais perigoso do mundo. E aí a coisa fica ainda mais sinistra, sabe? Com a possível ligação com a violência estrutural do país. Documentos internos, segundo as fontes, mostrariam pagamentos milionários da Ecopetrol para empresas de segurança privada que empregam ex-paramilitares, grupos armados ilegais com um histórico bem complicado na Colômbia. O Tribunal Especial para a Paz está investigando essa suposta colaboração. Pagando para a empresa com um ex-paramilitar. É o que as fontes indicam. Inclusive, um ex-capitão do Exército, que trabalhou na segurança da Ecopetrol, testemunhou em 2024. Ele disse que era o elo entre a empresa e os paramilitares. Admitiu ter repassado ordens de intimidação e até de morte. Meu Deus! É estarrecedor pensar isso. Uma empresa estatal, símbolo do país, supostamente ligada a esse nível de violência. Então, o que está emergindo aqui nesta edição, a partir do que a gente leu, é um retrato profundamente perturbador. Alegações de contaminação sistemática, ocultação de informação crucial, perseguição de quem critica e esses possíveis elos com estruturas de violência. Levanta questões muito sérias sobre responsabilidade corporativa lá na Colômbia. Sem dúvida. E fica uma pergunta para a gente pensar, né? Quando uma empresa estatal fica tão poderosa assim, juntando poder econômico e até de segurança, quem é que garante que ela está agindo mesmo pelo interesse público e não só para se beneficiar, talvez a um custo humano e ambiental que a gente nem consegue medir direito? Questões profundas mesmo. As denúncias contra a Ecopetrol tocam em pontos nevrálgicos de justiça ambiental, direitos humanos. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora e já voltamos para continuar esta edição. Bem, estamos de volta. Para quem chegou agora, a gente está mergulhando aqui na complexa crise hídrica da Colômbia. Vamos explorar como as fontes que temos aqui descrevem quase uma tempestade perfeita de fatores, né? É uma situação bem delicada mesmo. As fontes são, assim, bastante claras, né? Apontam o fenômeno El Niño como um intensificador. Nossa, brutal. Ele acabou provocando a pior seca das últimas décadas. Décadas, uau! Sim. E isso significou, claro, menos chuva, temperaturas mais altas e também incêndios, né? Que consumiram a água dos reservatórios que já estavam bem baixos. Entendi. E as fontes que a gente analisou, elas não colocam tudo na conta do clima. Colocam. Parece que tem uma discussão forte sobre a gestão histórica da água. Exato, não é só o clima. Essa questão da gestão é crucial nos materiais. O que me chamou a atenção foi essa descrição de que a água é tratada quase como uma mercadoria, sabe? Não como um direito básico. Isso se confirma nas fontes? Confirma sim, e é um ponto fundamental que os documentos levantam. Essa mentalidade parece que ajudou a criar uma cultura de desperdício, né? Principalmente nas cidades. E isso somado a um investimento que, bem, foi insuficiente em infraestrutura moderna. Infraestrutura tipo? Saneamento, reuso... Exatamente. Imagina, as fontes mencionam sistemas de saneamento que são baseados, assim, em tecnologia do século XIX, sem capacidade real para reuso, para tratamento mais avançado. Nossa, que defasagem. É impressionante. E essa vulnerabilidade toda, ela ficou muito clara em Bogotá, né? Com certeza. O racionamento lá chegou num nível bem extremo. Extremo como? Tipo, ter água dia sim, dia não? Isso. Alguns bairros chegaram a ter esse regime. As fontes até detalham como as pessoas tiveram que se virar, ser criativas no dia a dia para reutilizar a água. Imagino a dificuldade. E o mais preocupante, talvez, é que mesmo depois do fim oficial do racionamento, a situação não estava normalizada, certo? Pois é. Os dados que a gente viu, ali de abril, maio de 2025, mostram isso claramente. O sistema Tingasa, que é vital para a capital. Super importante, né? Sim.
Ele estava operando com mais ou menos 41% da capacidade, ou seja, bem baixo ainda. 41%. Isso mostra que a recuperação é lenta, né, e que a fragilidade continua. Continua, sem dúvida. E além dessa pressão toda no abastecimento das cidades, as fontes também trazem à tona conflitos, né? Disputas crescentes pelo acesso à água. Ah, sim. O caso de La Calera que a gente leu parece ser um bom exemplo disso. É um exemplo perfeito dessa tensão, porque ali você tem, de um lado, comunidades locais, grupos ambientalistas, e eles estão, segundo os documentos, questionando a concessão de fontes de água importantes, fontes que ficam na Reserva Florestal de Santa Helena. E a concessão foi para quem? Para a Coca-Cola FEMSA, que é a engarrafadora da marca na região. Entendi. Então a disputa coloca de um lado o consumo humano, a preservação ambiental, Isso. e do outro os interesses de uma grande empresa por um recurso que está cada vez mais escasso, né? Fica muito claro, então, como esses vários fios, o clima, a gestão, os hábitos de consumo e até os interesses econômicos, eles se entrelaçam nesse cenário todo. As fontes pintam um quadro bem complexo, que levanta umas questões bem urgentes sobre o futuro da água lá na região, sem dúvida. É justamente essa interconexão de fatores que torna a crise tão difícil de resolver. E as implicações, bom, elas vão muito além da Colômbia. É um panorama realmente multifacetado que, nossa, dá muito o que pensar. Bom, vamos fazer agora o nosso último intervalo. Vamos sim. Voltamos em instantes para a parte final da nossa conversa para a gente analisar um pouco mais a fundo as implicações maiores dessa crise. Até já! Estamos de volta. E agora, para fechar nossa conversa, vamos mergulhar num cenário, olha, realmente complexo. O governo de Gustavo Petro, lá na Colômbia. Ele está, assim, sob uma pressão imensa, né? Política, militar, tentando levar adiante reformas sociais ambiciosas, ao mesmo tempo que lida com um conflito armado que não dá trégua, e ainda tem as negociações da tal paz total e a agenda de transição ecológica. É muita frente aberta. Sem dúvida. O que os relatos que a gente analisou mostram é bem isso. Um país buscando sim uma transformação grande, mas que esbarra o tempo todo em barreiras históricas, né? Violência, desigualdade e, claro, a resistência de setores mais conservadores. Fica muito nítida essa tensão assim entre a esperança de mudança que o elegeu e os obstáculos bem concretos que ele enfrenta no dia a dia. E parece que um ponto nevrálgico dessa tensão toda é a região do Catatumbo, ali na fronteira com a Venezuela, certo? O cenário descrito por lá é bem grave. Exatamente. Ali a coisa é complicada. Tem disputa forte entre o ELN, dissidentes das Farc, e junto com isso, narcotráfico pesado, mineração ilegal. Os números que a gente viu são preocupantes. Mais de 70 mortos, quase 56 mil deslocados só nesse comecinho de 2025. Nossa. E qual foi a resposta do governo Petro a isso? Olha, a resposta foi declarar estado de comoção nacional, que é uma medida forte, né? E também criar uma zona específica lá em Tibú para tentar negociar diretamente com um grupo dissidente das Farc, a Frente 33. Interessante essa abordagem mais focada num grupo. Isso muda um pouco a ideia da paz total ou é tipo um teste? Olha, o governo Petro fala que a tentativa de paz seguiu em diferentes frentes e que esse é um teste, mas muitos deles estão dizendo que essa abordagem direta com esse grupo seria um falho da paz total. E vamos ver o que acontece com as outras disputas. Pode ser visto como uma abordagem talvez mais pragmática, né? Diante de um cenário tão fragmentado, isolar e tentar negociar com um grupo pode ser um caminho para testar modelos ou para ir diminuindo a resistência armada aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as negociações maiores, como a com o ELN, essas sim estão paradas. As conversas foram suspensas depois que o cessar-fogo foi rompido. E sobre essa ruptura com o ELN, parece que há acusações dos dois lados, né? O Petro até sugeriu mediação do Vaticano,
Mas o ELN está culpando os militares. Sim, o comandante Antônio Garcia, do ELN, foi bem direto ao dizer que foram provocações das Forças Armadas que quebraram o acordo. E isso, claro, toca num ponto super sensível, que é justamente a relação tensa entre o Petro e os militares. Eles tiveram um corte grande, 25% no orçamento, e tem todo um histórico de foco no conflito interno, com o treinamento vindo dos Estados Unidos, de Israel. Uma estrutura militar muito consolidada, né? Exato. E para complicar ainda mais, tem um elemento novo que está mudando a dinâmica. O uso crescente de drones com explosivos pelos grupos armados. Isso é um desafio a mais. E fora do conflito armado, a política interna também não está fácil para ele, né? A base no Congresso parece que balançou. Teve aquela reforma ministerial recente, saíram 4 ministros, até a vice, Francia Marques, deixou o Ministério da Igualdade. O próprio Petro andou cobrando resultados publicamente. Pois é. E essa fragilidade política ficou muito clara na derrota da consulta popular sobre as reformas principais: trabalhista, saúde e previdência. Perdeu no Senado, 49-47, foi apertado, mas mostrou a dificuldade de aprovar a agenda central do governo. Uma derrota significativa. Com certeza. E a resposta do Petro tem sido chamar mobilizações populares. Tem até uma frase dele que circulou bastante, algo como: a revolução não se faz governando. Talvez mostrando uma certa frustração com os limites institucionais, né? É uma declaração forte. E no meio desse turbilhão todo, ele ainda tenta manter a pauta progressista, tipo a questão climática. Sim, ele continua batendo na tecla da crise climática, fez discurso na ONU criticando o glifosato, aquele herbicida polêmico, e busca a transição energética. Mas aí tem outra tensão. A Colômbia ainda depende muito do petróleo, né? Um paradoxo. Exato. E ainda tem a relação complexa com a Venezuela, que vai e volta, e claro, sempre aquele fantasma da desestabilização que a gente vê em outros lugares da América Latina. Então, o quadro que se desenha, a partir do que a gente viu, é de um presidente tentando implementar mudanças bem profundas, mas que está, assim, meio encurralado, né? Entre múltiplos conflitos, resistência política forte, crises regionais. Uma encruzilhada mesmo. Precisamente. E isso leva a gente a uma pergunta final, pensando em tudo isso. Diante dessa resistência institucional tão grande e da complexidade desses conflitos todos, qual é o limite real? Qual o potencial dessa mobilização popular que o Petro parece querer usar agora para sustentar de fato um projeto de transformação tão ambicioso na Colômbia hoje? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Bom, muito obrigada pela conversa, um abraço e até a próxima. O podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, meio-dia e 17 horas, e também aos sábados ao meio-dia.